Oi, abençoada, vamos tomar um café? Ontem enquanto eu tava deitada, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Pegando já um pouco do gancho do último vídeo, sobre essa nossa exaustão, sobre essa nossa correria, sobre a gente ter prioridade em algumas coisas e o principal a gente se esquecer. O Senhor me levou lá em Mateus 26:36, que fala quando Jesus chega ao Getsemane, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês e o que o Espírito Santo me revelou, que diz assim: Então Jesus chegou com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Pulando um pouquinho mais pra frente, o que Jesus falou para os seus 3 discípulos que ele levou? Que todos nós conhecemos, que é Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus, os discípulos amados dele. Ele disse assim: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E voltando para os seus discípulos, para os seus 3 discípulos que ele pediu para quê? Orar e vigiar, encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o que o Espírito Santo falou fortemente no meu coração? Quantos de nós estamos dormindo quando nós recebemos um chamado do Senhor? Quando nós recebemos uma orientação de Deus? Quantas vezes Deus nos diz para nós nos posicionar, nos colocar ali como vigilantes? Porque a palavra de Deus diz: vigiar e orar sem cessar, todos os dias. Porque quando os dias estão bons, quando as coisas estão tudo bem, a gente acha que não precisa orar, que não precisa buscar Deus. Que tempo que nós temos dedicado ao Senhor? Será que nós estamos que nem os discípulos? Se nós lermos ali no 36, o Senhor ele fala para os discípulos, tá? Todos aqueles 12 discípulos que acompanhavam ele falou: sentem-se aqui que eu vou ali orar. O que é o sentar? É o descansar. Para alguns ele tá mandando somente descansar, mas para 3 que ele levou junto com ele, que são os escolhidos, os amados dele, que ele tinha uma intimidade maior, ele pediu para que eles orassem. Ia fazer diferença os discípulos orando? Jesus precisava deles? Não, mas ele queria obediência. O Senhor Jesus, ele queria pelo menos um pouco de atenção, um pouco mais de cuidado para com ele, porque a alma dele estava angustiada. Então ele precisava de que pelo menos aqueles 3 que estavam mais próximos tentassem sentir um pouco do que ele estava sentindo. Só que eles não sentiram. Eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados, porque eles vinham de longas viagens. E o que o Espírito Santo me diz? Que quantas vezes de nós, e aí volta ao gancho do último vídeo, estamos cansados de tantas tarefas, de tantos compromissos, de tantas responsabilidades, e a gente só pensa em descansar fisicamente. A gente acaba caindo naquela comodidade de não, hoje não quero, hoje eu não vou. O que nós temos dedicado? Nem uma hora para Deus. Como o Senhor Jesus diz aqui, ó, e voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar e orar. Que tempo é que nós temos dedicado ao Senhor? Será que a gente tem dedicado um dia na semana? Será que a gente tem se colocado na presença dele 1 hora do nosso dia? Nós temos 24 horas. Será que a gente tem se disponibilizado para o chamado? Para o que o Senhor está nos incumbindo a fazer? E quando o Espírito Santo me falou sobre isso, me pegou de uma forma completamente sem saída. E veio uma tristeza na minha alma do que é, qual o tempo que eu estou oferecendo para o meu Deus. Que é Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta, é Ele que me ama, é com a sua misericórdia, por causa da sua graça que eu estou aqui hoje. E o que eu tenho dedicado para Ele? Eu tenho vigiado mais as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu tempo. É hora de nós parar. Mas não parar e dormir, mas parar e buscar a Deus. Parar e dedicar um pouco mais das nossas prioridades ao Senhor. Porque é muito fácil nós buscarmos quando o sapato aperta, né? Quando as dores, quando as circunstâncias chegam. E é óbvio que o Senhor, ele não precisa da nossa adoração. Ele não vai ser menos Deus sem a nossa adoração. Não. Mas nós não somos nada sem Ele. Nós seremos falhos, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai errar. E já tem um velho ditado que diz: quem vai a santo vai a Deus. Então, hoje busque a Deus. Busque a Deus, que é Ele que tem o poder de todas as coisas. É Ele que quer a nossa adoração e o nosso tempo. É Ele que quer a nossa prioridade. Mas para quê? Para que a gente seja filhos gratos. Não aquele filho que só chega para pedir, vira as costas e vai embora. Mas é aquele filho que, depois que tá tudo bem, continua ali. É aquele filho que, mesmo que esteja tudo ruim, ele tá ali. Não importa. Não adora Deus pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Então essa mensagem que possa ter entrado no teu coração, falado contigo como falou comigo. Vamos dedicar um pouquinho mais do nosso tempo a Deus. Vamos vigiar mais, não só nas nossas coisas físicas, mas no nosso mundo espiritual. E mais uma coisa. O Senhor, Ele não quer que a gente ore e vigie para Ele, mas por Ele. O Senhor quer que a gente ore e vigie para que a gente esteja pronto. Para quando as lutas e as adversidades e as tentações chegarem, a gente esteja pronto. Não durma, não descanse. Dessa forma, espiritualmente.
mas esteja vigilante. Esteja na retaguarda, mesmo em dias difíceis. Não se canse tanto, não corra tanto. Apenas descanse no Senhor. Que o Senhor possa ter falado contigo.